Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Eu Profissional, realização da agência Educa Unopar. Meu nome é Thales Gomes, eu sou o coordenador acadêmico da instituição, estarei aqui com vocês essa noite. Muito boa noite. Mais uma vez, muito obrigado à Rádio Sertão Central pelo espaço. Gostaria de dar boas-vindas a todos que aqui participam, em especial a nossa convidada, que o Thales daqui a pouco apresenta. A Jonathan, que coordena aqui nos bastidores, juntamente com a Alex e a Amanda, da nossa equipe. E mais uma noite para a gente dar sequência ao nosso projeto, né? A nossa convidada de hoje é a doutora Lia Alves Martins. Doutora Lia é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduada em Filosofia e Teoria do Direito pela PUC Minas e assistente de Unidade Jurídica do TJ Ceará. O tema do nosso podcast de hoje é Mercado de Trabalho para as Mulheres. Conheça os desafios e as conquistas. Nós estamos na semana comemorativa, ontem foi o Dia da Mulher, nessa semana comemorativa, e nada mais justo do que a gente abordar esse tema que é tão relevante para a discussão. Seja bem-vinda, doutora. Boa noite, eu queria agradecer pelo convite, é uma honra participar desse momento e eu fico muito feliz que isso tenha chegado na nossa cidade, que faz toda a diferença na formação das pessoas daqui. Ok, então, antes da gente começar aqui a nossa rodada de discussão, eu queria fazer um preâmbulo em contexto bem breve sobre a temática da mulher no mercado de trabalho, né? A Revolução Industrial no Brasil é um dos principais marcos da entrada da mulher no mercado de trabalho. Com o avanço dos processos de industrialização, sobretudo a partir da década de 1930, o aumento da demanda por mão de obra abriu espaço para que as mulheres saíssem de casa e entrassem, então, no mercado. Mas com salários menores do que os homens, mesmo exercendo a mesma função. A industrialização abriu espaço para mulheres e, junto delas, as suas lutas. Em 1970, o movimento feminista explodiu nos Estados Unidos e atingiu com força o Brasil. Os gritos por liberdade, igualdade de gênero e direito das mulheres ecoaram por toda a América, dando início a um longo processo de lutas e muitas conquistas. Desde então, as mulheres ocupam cada vez mais espaço no mercado de trabalho, contribuindo maravilhosamente para a economia do país. De acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho, OIT, a economia brasileira poderia aumentar até 382 bilhões de reais se incluísse mais mulheres no mercado de trabalho. Acredite se quiser, o futuro é feminino. Apesar dos direitos já conquistados pelas mulheres no mercado de trabalho, ainda há muitos desafios pela frente. De acordo com os dados do IBGE, divulgado em 2019, 65% da mão de obra geral no mercado de trabalho ainda é masculino, em comparação com 45% feminino. Ainda segundo a mesma pesquisa, as trabalhadoras brasileiras podem receber até 20% a menos do que os homens, mesmo quando têm ensino superior e exercem as mesmas funções. Então, avançamos muito, né, doutora? Mas os desafios ainda, eles estão aí batendo na porta. Mulheres ainda encontram preconceitos a tentar adentrar no mercado de trabalho? Sem dúvidas, eu acredito que sim, porque, como você bem pontuou, inclusive eu até consultei essa mesma pesquisa, a gente está, nossa sociedade, ela é patriarcal, e isso a gente tem essa noção há muito tempo. E ela tem marcadores de desigualdade muito evidentes. E agora, na pandemia, isso ficou muito encarado, digamos assim. Quando a gente analisa uma sociedade desigual como a nossa, nós costumamos... Porque as minorias são oprimidas por conta das ideologias que existem há séculos, de que mulheres, de que homens pretos, mulheres pretas e pessoas pobres são inferiores ao resto da sociedade. Então, a gente fazendo um recorte de gênero, que é esse o assunto de hoje, né? Nessa mesma pesquisa que você citou, que são as estatísticas de gênero do IBGE, não é?
que reúne dados compilados sobre as mulheres, dados sociais sobre as mulheres no Brasil. Eles nos dizem que as mulheres gastam, em média, 20 horas, 21 horas por semana com trabalhos domésticos e de cuidado, ao passo que os homens gastam 11 horas. Por que eu trouxe esse dado, principalmente? Para demonstrar que, dentro de uma sociedade patriarcal, que divide funções sociais de acordo com o gênero, as mulheres são subalternizadas a funções que, historicamente, são colocadas para elas, como são as funções de cuidar da casa, dos filhos, do marido, enfim. Esse dado é muito salutar, porque a gente pode parar para pensar que uma mulher que trabalha 20 horas em casa, e se ela tiver um emprego fora de casa, vamos supor que, em regra, de 40 horas, ela tem 3 turnos de trabalho, pelo menos, né? O que um homem não vai ter. Então, além de trabalhar 40 horas, bater ponto, chegar na hora, cumprir metas no trabalho, ela ainda tem mais 20 horas em casa, que é para cuidar de filho, cuidar de casa, de limpeza, de marido, de tudo que a sociedade traz para essa desigualdade de gênero, né? E aí eu acredito que a maioria delas fiquem mais cansadas de nós, né? A maioria de nós ficamos mais cansadas. E isso causa a várias delas com que elas fiquem mais indispostas a melhorar nas carreiras, não é isso? E aí elas buscam menos capacitação, porque elas estão com menos tempo disponível para melhorar a profissionalização delas. E isso vai refletindo em outras estatísticas, né? Que é a do salário ser inferior. Uma mulher que está muito mais cansada por trabalhar mais, por ainda ter uma terceira jornada em casa, ela ainda fica propensa a pedir demissão. Então, o trabalhador pensa, não, ela vai pedir demissão, ela pode pedir, ela tem um filho doente, ela merece ganhar menos. Né? A senhora pontuou, assim, fez um overview bem bacana aí sobre a situação. E hoje, os desafios, né, os problemas enfrentados dentro do mercado de trabalho, quais são essas variáveis? O que é que a mulher sofre tanto em relação ao mercado atual, né? Na verdade, ela sofre desafios para entrar. Quando ela está inserida dentro do trabalho, ela ainda tem outros desafios também. Para permanecer, né? Manter, né? Exatamente. Como eu vinha falando, eu trouxe principalmente esse dado dos afazeres domésticos e de cuidado, porque são os papéis de gênero que são dados para a mulher, né? Homem não tem esse papel de gênero, não foi dado ao homem essa função, historicamente. Mas se você olhar para trás, a mulher só veio estudar do século XVIII para cá. A mulher só veio voltar de 1932 para cá. A mulher só tem 15% de representatividade na Câmara dos Deputados, só tem 16% das vereadoras no país. Então, isso é muito ligado a esse papel que é imposto à mulher. E, atualmente, a gente ainda enfrenta essas questões, porque você imagina, vamos supor, eu não tenho filhos, mas se eu tenho 2 filhos, e eu ganho um salário mínimo, eu tenho que pagar aluguel, e a creche que é disponível no município só consegue colocar meu filho um turno, mas eu preciso trabalhar 40 horas, 2 turnos, para poder me sustentar e sustentar os meus filhos. Quem vai ficar com meu filho no turno que a creche não fica? Fora que não tem a quantidade de vagas necessárias. Então, esse é um problema que a mulher enfrenta mais do que o homem. Apesar de que, óbvio que existem homens que trabalham e cuidam de casas. Eu fico vendo, doutora, querem ter filhos. E aí? Né? Será que o não querer ter filho, será que é porque está havendo um alinhamento ali entre o casal, onde o homem possa estar enxergando isso na mulher e diga o seu espaço, né? E em famílias que estão sendo formadas, já estão sendo preparadas que isso é algum resultado disso que vem acontecendo, porque a mulher, ela deseja, ela precisa, ela tem capacidade para ocupar o mesmo espaço que o homem sempre ocupou. E sem nenhum demérito, centrada
muito mais tranquila do que um homem. Eu acho que a sensibilidade feminina ela ultrapassa essa barreira, às vezes, de um relacionamento interpessoal dentro de um trabalho. Eu acho que ela consegue segurar os momentos difíceis em qualquer instituição. Então, eu fico me colocando em relação a, será que todas essas barreiras que ela enfrenta, por não ter tempo, por precisar de tempo, por ela ter o desejo de constituir a família, mas, infelizmente, o salário que ela ganha não é digno para isso, será que começa a fazer com que essas famílias novas que começam a se formar, será que diz, opa, parei, não vamos ter filho agora não, de repente não vamos nem ter filho, vamos criar cachorro, gato, tem muita coisa disso aí, eu não sei se tem alguma ligação. Assim, óbvio que a reformulação das famílias tem a ver com a luta de gênero, né, inquestionável. Mas eu acho que as famílias vêm se reformulando desde que as famílias começaram a existir dos grupos primitivos, né? Há muito tempo atrás, a família era centrada no homem, era uma família patriarcal. No Código Civil anterior a esse que está em vigor, o Código Civil de 16, quando a mulher casava, ela era filha de um pai e dependia dele. Quando ela se casava com um homem, ela deixava de ser capaz. Ela se tornava relativamente incapaz perante a lei e precisava da representação do homem para atuar legalmente, para fazer atos negociais, certo? Aí, assim, a senhora fala, a gente está pensando que parece que é século XVI, século XVII. Não, é aqui. Foi bem pertinho. Ontem. Exato, porque o atual Código Civil ele é de 2002, né? Então, o Código anterior foi vigente até 2002, porque o Código de 2002 só começou a viger em 2003. Então, assim, a sociedade vem mudando justamente por causa dessas lutas das minorias. Eu acho que mudar não é necessariamente ruim, principalmente nessa leitura da família. Eu acho que eu vou repetir esse negócio de papel de gênero aqui várias vezes, porque eu acho que, na hora de formar uma família, por que não o homem pensar que ele também tem importância na criação dos filhos, no cuidado da casa, no cuidado dos afazeres domésticos? Eu acho que, se as divisões fossem igualitárias, que isso é uma luta, inclusive, do feminismo, é óbvio que seria mais fácil para uma mulher pensar em ter filhos e, mesmo assim, ter uma carreira, e, mesmo assim, ganhar bem, e, mesmo assim, crescer profissionalmente, e isso não interferiria no crescimento do homem, porque os dois estariam atuando em conjunto. Eu acho que esse debate tem que vir para mostrar que é necessária uma reformulação da família para a mulher conseguir ter o mesmo patamar de igualdade do homem. Eu acho que isso não vai como é que se diz? Destruir, vamos dizer assim, a família. Vai mudar a família como ela já vem mudando, né? Outro ponto aí que você também trouxe, doutora, e é importante a gente discutir, é o papel das políticas públicas para o afirmamento das mulheres, né, nesse mercado de trabalho. Se não houver também, paralelo a essas lutas, essas conquistas que a sociedade vem obtendo nos últimos anos relacionados à questão de gênero, se paralelo a isso não tiver políticas públicas que garantam, né, que, por exemplo, a mulher tem onde deixar o seu filho, apesar de que hoje pode ser compartilhado essa responsabilidade com o homem, né? Eu acho que essa nova família, essa nova roupagem, o homem também pode desenvolver um papel muito importante com relação ao cuidado de casa, ao cuidado dos filhos, né? Mas é importante que as políticas públicas elas tenham esse olhar sistêmico sobre a questão da mulher. Claro que a questão da violência contra a mulher é uma coisa mais latente e precisa ter uma resposta imediata. Mas políticas, eu digo políticas paralelas, que garantam que a mulher tenha condições e tenha oportunidade igual ao homem, também está relacionada à política como você acabou de mencionar. Por exemplo, de creche, dela ter onde deixar o filho para poder estar no mercado de trabalho, para poder estar se preparando, para poder estar competindo. Até porque, se a gente falar de estrutura familiar, como foi mencionado, a mulher ainda tem essa questão de que a maioria das vezes ela é o pai e ela é a mãe. Aí fica ainda mais difícil para ela. Sim, quando a gente pensa nesse sentido. Uma casuística que eu trabalho numa vara civil, certo? Na segunda vara civil de Boa Viagem. Então, a maior parte dos processos com que eu trabalho são processos de família, né?
divórcio, união estável, alimentos. Reconhecimento de união estável, reconhecimento de paternidade, enfim. Os processos que mais me assombram pessoalmente, por mais que eles sejam juridicamente menos complexos, são os processos de alimentos. Por quê? O que é que acontece? As mulheres engravidam num relacionamento, e aí depois elas têm a criança. Normalmente são famílias pouco estruturadas, já vêm de família menos estruturadas ainda, e elas, a maioria delas ganham Bolsa Família, é o que elas têm de renda, o Renda Brasil hoje, né? Enfim, elas ganham uma renda pouquíssima e desenvolvem trabalho doméstico e, enfim, e aí elas entram pedindo alimentos e muitos pais se recusam a pagar. Para a gente conseguir fazer com que um pai pague 10% do salário mínimo, 20% do salário mínimo, é um assombro, sabe? 10% do salário mínimo hoje é R$ 125, né? Por aí. Tá 1.200. É pouquíssimo para criar uma criança. Aí eu questiono o seguinte: é muito fácil, a sociedade, por ser estruturalmente machista, é muito fácil para o homem, tem sido fácil para o homem deixar o filho aos cuidados da mãe e simplesmente a mãe, que também ganha ruim tanto quanto ele, se virar para alimentar a criança porque ele não quer pagar nem R$ 120. Entendeu? Então, é óbvio que tem que passar por essa questão, é óbvio que as políticas públicas têm que chegar junto, porque nós somos um país muito desigual. Se não tiver intervenção do Estado, nós não vamos conseguir deixar um pouco menos desigual. Então, creches são fundamentais, creches de tempo integral são fundamentais, porque, normalmente, essas famílias são totalmente desestruturadas, né? Nessa semana de debate sobre o Dia da Mulher, né, teve uma fala que repercutiu muito e a gente ficou assim, até assombrado, porque o Procurador-Geral da República, viu, que era para defender as minorias, aí, ele disse que a mulher tem até direito hoje de escolher a unha, a cor da unha e do batom. Você imagina como é que eu fiquei. Aí você assombra, né? A doutora traz a experiência dela do judiciário e fala da situação que é difícil dentro do próprio judiciário, a mulher que é a provedora do lar é responsável por tudo. E aí a gente vê o procurador-geral, né, falando nisso, né? O judiciário, eu digo não só as pessoas que fazem o judiciário, mas as leis em si, né? Ainda são muito desiguais, como você via no passado, que o homem poderia tirar a vida de uma mulher, e a lei tinha um dispositivo na lei que permitia isso, para lavagem de honra e tal, né? Também que não foi do século passado, não, foi uns dias atrás que caiu, né? Quando a gente fala do judiciário, das leis, do sistema judiciário, ainda é muito desigual, doutora? Não, incrivelmente, né? As pessoas têm essa impressão porque, no fim das contas, o que impacta a sociedade é a questão da impunidade, né? Mas não, nós temos leis muito boas. O problema do Brasil é a execução da lei, tanto do poder executivo quanto do sistema de segurança pública, que não tem a quantidade de efetivo suficiente. É óbvio que a gente também não pode tirar o problema social e jogar no segurança pública, né? Antes, o poder executivo tem que cuidar das pessoas para não chegar na violência. Mas, falando sobre a questão das leis que cuidam de gênero, né, obviamente que a gente vai citar a Lei Maria da Penha, ela é uma lei relativamente recente, de 2006, e, mesmo assim, nós somos o 5º país no maior número de feminicídios do mundo. Ano passado, se a gente consultar o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nós vamos ver que morreram mais de 1.300 mulheres por serem vítimas de feminicídio. E o que significa uma média de 7 mulheres morrendo por hora por serem mulheres. Porque o feminicídio é isso, é uma pessoa morrer por causa da condição feminina dela. E isso significa que é por conta da fragilidade dela dentro da relação, não que ela seja uma pessoa frágil, obviamente, não porque ela é mulher, mas é frágil dentro da relação, que há uma relação de subordinação, o homem tem um poder de mando, pode ser pai, pode ser tio, pode ser, enfim, marido, companheiro. E isso decorre da nossa visão do gênero feminino, que tem na sociedade brasileira, né?
é um número assustador. Mais assustador ainda é o número de estupros de vulnerável, de estupro e de estupro de vulnerável. No mesmo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente vê que foram mais de 50 mil casos em 2021 de estupro de vulnerável só de vítimas, mulheres ou meninas. Tirando isso, e sem considerar que registros de homicídio ou de estupro são subnotificados, né? Porque é um crime que normalmente a vítima tem vergonha de registrar. Então, assim, nós não temos uma lei, nós não temos leis desiguais nesses quesitos. Eu acredito que está avançando, as leis estão num crescente avanço em relação ao tema. A Lei Maria da Penha ela é praticamente anualmente alterada para melhorar. O real problema é a aplicação da lei. É o Poder Executivo, é a segurança pública, é mais servidor no Poder Judiciário. Pelo incrível que pareça, não tem um número suficiente. E também não vai ter na segurança pública. E também, principalmente, não vai ter educação nas escolas sobre o tema. Porque eu acho que as pessoas têm que ter consciência de que nós vivemos numa sociedade desigual por conta das ideologias. Eu queria aproveitar o comentário um pouquinho do assunto anterior que nós estávamos falando. Eu fui empregado por muitos anos e, depois de 2014, eu me tornei empregador. Então, hoje, tenho alguns segmentos que a gente trabalha e trabalho com mulheres, né? Não temos nem o que questionar a competência delas. Mas eu vou dar um exemplo bem real, que é o que acontece comigo. Eu tenho no segmento lotérico, eu tenho funcionários, colaboradores, que é um serviço muito específico. Muito específico. Não é um ambiente de trabalho que eu posso tirar a pessoa da noite para o dia e substituir, assim eu queira, ou a pessoa queira pedir uma demissão. É um ambiente que o funcionário ele é muito ligado àquela função. Eu não tenho como substituir constantemente, né? E é muito ruim, como empregador, passar por determinadas situações. Vocês falaram aí sobre as políticas públicas. Eu acho que precisa existir, sim, políticas públicas que incentivem a contratação da mulher. No meu ambiente de trabalho, são 5 funcionários, CLT, apenas um é homem, os outros 4 são mulheres. Mas por quê? Porque elas têm uma capacidade muito maior de lidar com o público, né? Elas atendem melhor, elas são mais cordiais, elas são extremamente pacientes, coisas que os homens são um pouquinho difíceis para esse tipo de função, né? Então, eu às vezes fico me perguntando por que o poder público realmente não desenvolve algumas leis para incentivar a contratação da mulher, né? Não adianta você querer colocar a mulher no mesmo patamar do homem em relação às leis trabalhistas, se, na verdade, os dois são um pouco diferentes na vida social, por tudo aquilo que você falou, né? Sobre o criar o filho, sobre a responsabilidade da casa, querendo ou não, é a mãe, porque quando alguém abandona a casa, 99% é o homem, né? Acontece casos de mulheres abandonarem lá? Acontece. Mas a maioria é o homem. Então, o que é que eu fico me perguntando? Precisa haver esse engajamento da sociedade civil, e aí vem o poder público, são aqueles políticos que estão mais próximos da gente, para que esse tema seja aproximado a quem tem o poder de mudar a regra, mudar as leis, né? Na verdade, o sistema todo ele precisa mudar. Por exemplo, se a gente precisa mudar a legislação a favor da mulher. Aí, quando você vai para o Congresso, a doutora acabou de mencionar, o parlamento ele é constituído na sua grande maioria, por homens. Se a sociedade ela não se mobiliza, se ela continuar tratando essa questão só em uma semana, num dia, durante todo o ano, a gente não vai conseguir evoluir, né? Parece que assim, a gente só discute essa temática no 8 de março.
Aí acabou o 8 de março, pronto, essa temática morre, né? Então, talvez a próxima geração vá conseguir conquistar mais espaços, né? E assim, eu me lembro muito bem que eu trabalhei muito tempo com políticos. Aí uma política dizia para mim, olha, tem que ter mais mulher lá no parlamento. Aí ela fez isso perto de um promotor. Aí o promotor disse assim, olha, não tem que ter mais mulher, tem que ter mais gente competente, mais independente do gênero, seja homem ou seja mulher. Ela pegou e disse, não, eu estou falando que tem que ter mais mulher lá porque a mulher é mais competente. As características das mulheres são mais resilientes, são multitarefas, né? São uma série de competências que se adaptam à representação legislativa melhor do que os homens. Né? Carlos, deixa eu te interromper. Só um segundinho, doutora. Nós estamos vivendo aí um cenário de guerra, onde a indagação dos repórteres, né, os cientistas políticos, ficam perguntando, será se o presidente da Ucrânia ou o presidente da Rússia fosse uma mulher, existiria isso? Será que... Aí teve até uma pergunta que eu achei interessante. Nós tivemos, se eu não me engano, eles falaram que, se eu não me engano, foram 12 guerras, 12 grandes guerras, nenhuma causada por mulher. E aí tem uma alemã lá, que, se eu não me engano, ela é um posto muito importante da União Europeia, né, que é onde ela se posiciona muito bem. Eu acho que ela é uma alemã. E as pessoas até fazem um certo comentário, né? A postura, a clareza com que ela entra aos fatos, com que ela se impõe naquela situação, numa situação de guerra. Então, não existe fragilidade de mulher, não existe incompetência. Existe, sim, uma capacidade muito grande de convergir, né, de entender, de dialogar. Então, acho que esse momento é um momento que a gente está vendo, inclusive, as mulheres lá se pronunciando a nível mundial e expondo suas opiniões sobre a existência do nosso planeta. A existência mesmo. Especificamente é sobre esses assuntos que envolvem mulheres e ter mais representatividade e ter mais políticas públicas e mais políticos interessados, tudo isso. A gente tem que parar para pensar assim, as mulheres do Brasil profundo, né, as mulheres, a massa, elas se veem como políticas, elas são ensinadas a se enxergar como políticas, são ensinadas a se enxergar como cientistas políticas, como juristas. Não, elas não são. Para elas, a escola não tem levado a elas as possibilidades de elas irem mais além. E aí isso vai desde a desigualdade de salário, que leva as escolhas profissionais a serem feitas guiadas por isso. Por exemplo, nós sabemos que o professor não é muito bem remunerado no Brasil, principalmente se você comparar com a área jurídica. Eu vou comparar com a minha casa, que meu marido é professor, eu sou da área jurídica. O professor trabalha muito e não ganha tanto quanto deveria. Aí as pessoas acabam escolhendo as profissões de acordo com a nota do Enem, né, o que dá para elas passarem. Aí muita gente que tem aptidão para ser professor, porque é muito inteligente, estudou nas melhores escolas, vai ser médico, mas vai ser um médico medíocre, ao invés de ser professor, porque ganha ruim. Aí uma pessoa que seria uma médica melhor, entende mais de biologia, mas estudou numa escola uma escola ruim, não teve uma educação de base boa, aí ela não vai conseguir passar no vestibular, ter uma nota alta para a medicina, aí ela vai para a biologia, vai fazer outra coisa. Eu não estou aqui menosprezando as profissões, eu estou aqui apenas dizendo que se houvesse mais igualdade de salarial entre as profissões, porque nós temos preconceito e desigualdade até nisso, as pessoas iriam para as profissões mais pensando no que elas têm de talento, de aptidão, do que por pressão social e salarial. Mas, e falando da grande massa, né, que não tem consciência do que elas são, do que elas podem ser, a maioria das pessoas de baixa renda não se enxergam como uma pessoa formada, não se enxerga como uma pessoa com graduação, com pós-graduação, elas se enxergam como uma empregada doméstica, infelizmente. Como é que essa pessoa vai pensar que ela é maioria, existem outras delas, muitas, e que se elas se juntarem, elas elegeriam uma mulher e representariam, entende? Eu acho que o problema é formação, é base. As pessoas têm que ter consciência do que está acontecendo, têm que ter consciência do que elas são capazes, consciência de que elas podem mudar as coisas. Na verdade, a gente está aqui trazendo uma temática que é o meio do caminho, né, doutora? É acesso ao mercado de trabalho,
e se presume que essa mulher já estudou, ela fez o nível superior pelo menos, o nível médio pelo menos, ou fez o nível superior, mas existe toda uma problemática de base, né, que você traz agora para a discussão, né? Será que essa mulher lá, essa mulher do dia a dia, né, da classe média, em que eu sou apto, né? Eu sou apto aqui. E ela foi ensinada a o quê? Até para ela estudar o ensino médio é mais complicado, né? Por muito tempo a gente viu uma epidemia de gravidez na juventude. E essa mulher grávida na juventude, com certeza ela para os estudos dela de imediato lá no ensino médio, né? Não havia uma política. E quando se tenta discutir política de educação sexual na escola, aí vem aqueles monte de baboseira que acha que é ensinar a fazer sexo dentro de escola, né? Que a gente retrocedeu muito com relação a isso aí, com esse atual governo, né? Mas a gente tem que discutir também essa questão, né? Essa formação básica, né? A gente está falando de mercado de trabalho, mas já é uma metade do caminho, e tem uma base que está esquecida, né? Que precisa ser discutida também, né? Exato, a desigualdade de gênero vai começar muito cedo. Vai começar muito cedo. Ela vai começar na escola já. De dois adolescentes se relacionando e engravidando, e a responsabilidade já ficando toda sobre a família da menina, né? E da menina. E aí já vai desestruturando a vida dela, que não vai ter creche, e todo aquele círculo, né? Vira um círculo vicioso, né? Doutora, mulher já está empregada, né? E está galgando a sua carreira profissional. Já venceu todos esses obstáculos. Conseguiu concluir o ensino médio, conseguiu entrar na faculdade, aí disse, pronto, agora eu vou... Eu já estou empregada. Já estou empregada, né? Venci. E aí? Será que eu venci? Será que eu tenho condição de crescer perante aquela estrutura? A gente sabe que realmente é muito difícil, mas qual é essa dificuldade, né? Qual é essa barreira, né, para que ela... Porque sonhar ela pode, sonhar ela deve, e ela tem que buscar. Agora, até ela conseguir isso, qual é essa grande barreira? Chegar ali num patamar que o homem consegue chegar, talvez, com maior facilidade. Ela vai ter que provar, né, que ela é melhor, ou que ela é tão boa quanto, né? Porque ela é mulher, né? Historicamente, um papel de gênero subalternizado pela sociedade patriarcal. Então, ela já vai ter que provar que ela é melhor. Então, ela vai ter que estudar mais, passar mais horas acordadas, trabalhar mais, maior carga horária. Às vezes, esse mesmo indicador do IBGE é para dizer que ela ganha menos do que ele, mesmo ela tendo mais formação, né? O Brasil tem maioria de mulheres na população, e a maioria da população acadêmica também é de mulheres, mas, mesmo assim, isso desde 2014, né? Mesmo assim, as mulheres ainda ganham menos, isso no mercado privado, né? Comparativamente. E é óbvio que vai refletir dentro dessa questão, ela já estando empregada, todas as questões de gênero. Eu vou sempre voltar para esse ponto. Porque o sistema colocou mulher e botou o homem e disse que a mulher é o outro do homem. E entendeu a mulher como subalterna no sistema de opressão mesmo. Então, é enxergado dessa maneira. Aí enxerga a mulher engravida, a mulher cuida de casa, a mulher cansa, a mulher pode pedir demissão. Então, ela vai ganhar menos. Então, a gente tem que fazer... A nossa luta no feminismo é para a base, homens e mulheres entenderem que nós somos iguais porque nós somos seres humanos. Que não é porque eu nasci com gênero biológico fêmea, né? Necessariamente eu vou ser diferente do ser que nasceu com gênero biológico macho. A Simone de Beauvoir vai dizer que nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos. Para nos ensinar que gênero é uma construção social. Karl Marx antes disse que raça também é uma construção social. Então, a gente tem que entender isso primeiro. Eu sempre vou pisar nisso, porque sempre as diferenças de gênero vão pesar por causa dos papéis de gênero. Para o homem é muito mais fácil, porque o mundo foi feito para o homem branco, hétero. Doutora, eu vou trazer aqui vamos falar um pouquinho de história, eu vou falar um pouquinho da Bíblia, né? A Bíblia diz que existia Adão e que
o homem precisava construir, né? Precisava colocar ao lado de Adão um outro ser de mesma capacidade, igual, para que pudesse reproduzir. Estou sendo bem simplista e resumista. E aí ele diz o seguinte: é retirado uma costela de Adão e daí é feita a mulher. Mas ele tirou a costela para dizer que estão no mesmo nível. Ele não fez a mulher do dedão do pé para dizer que ela seria menor. Ele não fez a mulher com um pedaço do cérebro da cabeça para dizer que seria maior. A interpretação religiosa, a interpretação católica, é essa em relação a... Foi feito da costela para dizer, nós somos iguais, né? E eu acho que falta um pouquinho muito... Eu falei católico, mas independe da religião que se segue. Estou falando da Bíblia. Então, eu acho que falta um pouquinho em nós, seres humanos, abrir o nosso coração, né? Vamos buscar um entendimento, também um entendimento mais superior, um entendimento divino, porque eu acho que isso aí ajuda, inclusive, aquele número que a senhora citou lá em relação ao feminicídio, né? Não é a quantidade de mulheres que morrem, são mulheres que morrem por ser mulher. E isso só acontece porque o outro não enxerga isso. E se ele não enxerga isso, a visão dele é uma visão egoísta, egocêntrica, né? E que não é uma visão de sociedade, não é uma visão daquilo que nós fomos formados, independente da religião, mas nós temos uma crença que é Deus, né? Então, eu acho que falta muito isso na nossa vida. E a gente precisa, principalmente nos dias de hoje, buscar se apegar, porque isso é quem vai nos ajudar, né? Um ponto importante dentro dessa discussão da questão de gênero, e a gente precisa também... Eu sei que é importante, a temática é trabalhar a mulher no mercado de trabalho, mas como a gente já é um consenso que a gente já discutiu muito, não adianta a gente tratar dessa questão se a base ainda a gente tem problemas com relação a ela, né? E a gente fala que o Brasil, com relação à questão de gênero, é muito desigual. Quando a gente traz essa situação para o Nordeste e para o Ceará, essa questão de gênero ela se torna muito mais latente pela própria formação histórica, né, da sociedade cearense, né? E como a gente vê também, você mencionou os dados com relação ao feminicídio, né, que é muito alto, também quando a gente traz isso para o Nordeste, esses números, talvez, eu não sei qual é o dado, qual a concentração na região Nordeste, né, com certeza a região Nordeste deve concentrar uma boa parte. O Ceará ficou bem colocado, bem colocado nesse ranking, inclusive. Eu acho que o Cariri, principalmente, né? E o Cariri também, a gente vê muito matéria do Cariri, né? Então, tudo bem, a gente já discutiu muito sobre o mercado de trabalho, vamos discutir essa questão agora um pouquinho da violência contra a mulher. Evoluímos, a senhora acabou de mencionar que a legislação está aí, ela existe, tá, precisa ser bem aplicada, né? Com relação a essa questão de violência de gênero, evoluímos, paramos, estagnamos, a Lei Maria da Penha está aí, ela está sendo cumprida, os órgãos de segurança pública trabalham para a sua implementação? Qual o panorama geral que você tem com relação a essa questão? Como eu vi falando anteriormente, a lei está em evolução. Desde 2006, ela vem melhorando cada dia, vem se implementando mais entendimentos dentro dela. Por exemplo, quando ela foi editada, discutia-se qual era a forma com que o processo ia chegar no juiz de lesão corporal. Por quê? Lesão corporal leve, no direito brasileiro, depende da vítima dizer eu quero que tenha ação penal, que é o que a gente chama de representação. Se a vítima disser que não quer, não tem ação. E a discussão logo no começo era se, dentro do contexto de violência de gênero, de violência doméstica de gênero, a mulher também teria que dizer que quer. Mas a gente sabe que o contexto da mulher dentro de uma violência de gênero é muito mais delicado, né? Porque, além de ter essa desigualdade de gênero, que a gente já vinha discutindo, dentro da família, de uma família normalmente centrada no homem, as mulheres
sofrem violência psicológica, violência financeira, violência sexual, violência e a violência física, não só a física, porque a gente pensa logo em ameaça, em morte, em estupro, a gente pensa logo nesse tipo de crime e não lembra que dentro de uma relação dessa é possível que a mulher não tenha controle sobre o próprio dinheiro, ou que ela não possa escolher entre botar ou não um DIU, ou seja, ter ou não filhos. Existem relações abusivas a esse ponto, da mulher não poder escolher se ela vai ou não engravidar, se ela vai ou não gastar o dinheiro dela e com o quê. Parece que assim, você é mulher, você casou, você está aqui para procriar, você tem que engravidar, você tem que me dar um filho. Né? Aí não é mais a opção da mulher, nem uma opção consensual de um casal. É uma violência mesmo, porque fica uma coisa impositiva. Exato. Né? E assim, pensando nesse contexto muito fragilizado da mulher, que normalmente não sabe que está passando por violência doméstica, que não é só a violência física, porque, como eu disse, a pessoa pensa logo na surra, né? Na peia. E aí ela não lembra, ela não percebe, a mulher não tem consciência sequer de que está passando por violência de gênero, violência doméstica, que está sofrendo pressões psicológicas, econômicas, sexuais. Então, nesse contexto de falta de consciência da própria mulher e de fragilidade da mulher, é que o STF discutiu e decidiu que lesões corporais em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher vai ser pública e incondicionada a ação. O que é que significa? Se o delegado de polícia, se o promotor de justiça tiverem notícia, eles vão iniciar o procedimento, e se ela chegar e disser, não, doutor, não quero mais não, porque eu voltei para ele vai dizer, boa sorte, porque o processo já começou, nós temos a obrigação de continuar, porque é uma imposição legal. Então, nesse contexto, eu venho dizendo que a lei vai melhorando, ela está melhorando, e isso é fruto de lutas constantes. Né? O feminismo luta há mais de 300 anos. Muitas lutas e muitas vítimas, porque, na Muitas verdade, vítimas. o que chama a atenção Vítimas. da sociedade é quando vê a mulher morta já ali. Né? Exatamente. O caso da Maria da Penha foi um caso que teve que ir para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Maria da Penha, da cearense, que deu origem a essa lei. Teve que ir para a Comissão Interamericana, que é a OEA, né, a Organização dos Estados Americanos. Ou seja, uma corte internacional teve que analisar um caso que o Brasil deixou. Mas veja bem, doutora, tudo bem. A mulher sofre violência, não sei qual o tipo, mas ela sofre violência, ela procura a delegacia, é aplicada a Lei Maria da Penha nela, o agressor ele é preso ou sofre medidas restritivas, né? E aí, depois, essa mulher? Existe uma rede de proteção, de assistência a ela? Eu acho que essa mulher, ela no começo, ela passou uma semana, não, deixa ele preso, ele não sofria muito na mão dele, ela vai começar a sofrer as consequências da família. Né? 3 filhos para criar, não tem onde morar, porque talvez a casa, não sei, da família dele né? ou alguma coisa assim. Qual é o amparo, né? Qual é a rede de proteção que hoje essa mulher ela tem disponível para ela? Né? Pronto. A Lei Maria da Penha prevê, né? Mas o SUAS, que é a lei do Sistema Único de Assistência Social, é integrado a todas essas políticas sociais. Né? Então, normalmente, o juiz, o promotor ou o delegado, o primeiro promotor de direitos humanos que tiver acesso, isso vai desde o delegado até o juiz, que tiver acesso à situação da mulher, ele pode acionar os órgãos públicos responsáveis pelas pessoas em vulnerabilidade, que normalmente é o CREAS, se eu não me engano. E aí essas mulheres podem ser assistidas desde psicólogo, assistente social, a psiquiatra, se for o caso, e elas vão ser direcionadas ao CAPS. Existe, sim, o que é frágil ainda é a informação. Ok. Então, vamos chamar aí uma vinheta dos nossos cursos técnicos, é o tempo que a gente toma água aqui para retomar o nosso debate. Só lembrando que a gente acabou esquecendo de mencionar, porque a discussão estava muito boa, você também pode mandar a sua pergunta, né, via aí comentários nas redes sociais que você está acompanhando. Participe, né? Você também tem a oportunidade de trazer aqui as suas dúvidas, suas perguntas, suas posições relacionadas a esse tema tão importante para a sociedade, que é a mulher no mercado de trabalho. Você quer ser um profissional da área da saúde? Venha conferir o nosso mais novo curso de farmácia no Passeado Pompeu.
Farmácia é um curso superior da área da saúde, oferecido em grau de bacharelado e com duração média de 5 anos. Ele forma profissionais habilitados a atuar nos ramos de fármacos, cosméticos, controle e produção de alimentos, análises clínicas e toxicológicas. Você é uma daquelas pessoas que se dão muito bem em matérias como física, química e biologia? Se a resposta for sim, o curso de farmácia é o ideal para você. Ele vai te ajudar a impulsionar a sua carreira profissional. Isso porque essa é uma das carreiras que pertencem à área da saúde, que reúne esses conhecimentos tão necessários à produção de medicamentos voltados ao tratamento e prevenção de doenças. Isso sem falar na fabricação de produtos utilizados para garantir bem-estar e qualidade de vida. Por esse motivo, é um mercado altamente aquecido. O Brasil figura-se entre os 6 melhores do mundo, com grandes possibilidades de atuações profissionais. Então, se você imagina que o curso de farmácia é uma graduação com grandes chances de se tornar uma paixão na sua vida, não deixe de conferir este curso com Não Passa Nada com Teu. Você tem 5 segundos para responder. Quais são os seus planos para o futuro? É difícil imaginar uma mudança de vida tão rápida, mas você sabia que no Centro Educacional Educa, com os cursos profissionalizantes e técnicos, as chances de entrar para o mercado de trabalho aumentam muito mais? E sem falar a nossa metodologia de ensino exclusiva que permite que você estude enquanto trabalha. Para você que quer mudar de vida, a gente está aqui para isso. Então, venha realizar sua matrícula. Bom, estamos de volta aqui depois de beber uma águazinha, né, Thales? Thales tem conversado muito. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a doutora que veio aqui de um internauta que a gente chama, né, Thales? Estudos mostram que as mulheres, em particular, estão buscando uma melhor qualidade de vida, avaliando sua relação com o trabalho e família. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que isso é um reflexo da mudança social, né, que decorre das lutas das mulheres ao longo de mais de 300 anos. Né? Elas estão se enxergando como pessoas tão humanas quanto os homens. É até espantoso a gente dizer isso em pleno século XXI, né? Mas é verdade, as mulheres finalmente estão entendendo que deve existir uma igualdade, não que há, mas que deve existir. Então, eu acho natural essa busca por melhoria de vida, no trabalho, nas relações familiares, o que vai levar até para aquela pergunta anterior que você tinha perguntado sobre a questão da família, né? Vai haver uma revisão na formação da família. A mulher vai repensar quantos filhos ela vai ter, né? Ou se ela vai ter filhos. Na verdade, ela passa a ter liberdade para escolher. Não, eu não quero ter... Não quero 14 filhos, né? Não quero ter 14. Pois é, como era comum antigamente. Uma mulher tinha 15, 10 filhos. Era um número absurdo, né? E antigamente a mortandade das mulheres no parto era ainda maior, né? Enfim, eu acho que essa remodelação do pensamento da mulher está intimamente ligada com a compreensão de que ela é um sujeito de direitos, um sujeito que deve trabalhar, que deve representar e ser representado, que ela deve ser uma pessoa ativa na sociedade tanto quanto os homens são. E isso vai refletir nas outras searas. Eu acho isso mais do que necessário. Eu acho que já está bem tarde. Pessoalmente, eu sou uma pessoa que eu posso dizer que fui privilegiada, né? Eu tive uma família que teve condições de me dar o melhor estudo possível. E eu cheguei onde eu queria. Eu estou em busca do que eu quero, mas as coisas que eu quis, eu alcancei. Mas não porque eu estava inserida num quadro social que é a regra da sociedade brasileira. É a exceção. E muitas vezes as pessoas olham para você e dizem, mas você não conseguiu? Então, todo mundo consegue. Mas ninguém sabe, né, que eu estudei no Farias Brito, né, num colégio grande, que ensina você a passar no vestibular,
diferente da maioria da população que estuda na escola pública, que o professor trabalha em 30 escolas para dar de conta de ter um salário, que não consegue ajudar aquela criança a melhorar. É todo um... Então, eu acho que é mais do que tarde essa mudança, e eu acho que tem que ser muito maior ainda, porque eu acho que quando a mulher se emancipar, a humanidade se emancipa. Bacana, doutora. O conceito que você levantou agora em relação a alguém te perguntar, mas você não conseguiu? E você se autodenominar de sim, eu consegui. Só falta você ter dito assim, né? Mas eu tive mais condição de que você para ter conseguido, né? Na sua humildade. Privilégio, né? Lógico, eu tive privilégios. Exatamente. Bacana isso. Mas, assim, a gente está aqui representando uma instituição de educação, né? Você acha, na sua opinião, doutora, que o sistema hoje de educação do Brasil, ele empodera as meninas, as futuras mulheres, dessa importância que elas têm na sociedade? Você acha que as mulheres, nesse processo de formação delas, eu digo não só o sistema de educação, mas a família, a igreja, eles tratam desse empoderamento para essas futuras mulheres, essas meninas, nesse processo de formação? Deixa eu fazer um complemento. Eu queria tocar num assunto parecido com esse, mas eu queria ser mais específico. Tá? Por que a mulher não entra mais na política? Ela tem um espaço legal. Ela tem um espaço legal hoje. Mas por que ela não abraça isso? Né? Você já falou da preparação lá no princípio, mas a gente precisa fazer com que isso mude. Com certeza, por ordem, né? Eu acho que tem um déficit, sim, na família, na escola, no Estado, em todas essas estruturas institucionais da sociedade, no quesito de ajudar as pessoas a se emanciparem. Porque, mesmo que as discussões acerca de gênero, raça e classe seja uma coisa que já vem de muito tempo, isso não é abordado nas escolas. Né? Nas escolas não tratam sequer de inteligência emocional. Estou falando de escola, educação básica. Né? Na minha opinião, muito, muito pessoal, eu acho que as escolas deveriam estar mais preocupadas em formar pessoas do que formar profissionais na educação básica. Eu acho que a educação básica não é lugar de você estar inculcando na cabeça da criança que ela tem que ser médica, que ela tem que ser advogada, que ela tem que ser engenheira. Não, ela tem que ser gente. Respeitar o próximo. Respeitar as pessoas nas suas diferenças. Compreender que as pessoas são diferentes e que tudo bem. Que diferenças não quer dizer desigualdades. E eu acho que as escolas, em geral, estão pecando muito nisso. Eu acredito que a discussão no nível superior é mais livre, né? Há um compromisso maior com a formação profissional. Então, no nível superior, as faculdades costumam deixar os estudantes mais livres, né? Tem mais debate. Inclusive, foi no nível superior que eu tive mais orientação. E sobre a questão por que as mulheres não ocupam, não acredito que não é porque elas não queiram. É porque elas não sabem. Isso eu estou falando da maioria da população brasileira. As meninas do interior aqui de Senador não sabem que elas podem ser políticas, que elas podem um dia ser prefeitas, que elas podem um dia ser vereadoras, deputadas. Elas não passam pela cabeça delas porque elas não são ensinadas a terem pensamento crítico, a pensar a respeito dessas coisas. Existem muitas mulheres, muitos grupos de mulheres, muitos coletivos brigando para que isso chegue nessa formação, querendo fazer educação de base. Mas isso não é institucionalizado. Então, não chega. Não chega na maioria das mulheres. Vocês consideram a mulher empoderada, doutora? Eu acho que eu estou em processo, né? Porque, estando inserida numa sociedade machista, numa sociedade racista, numa sociedade capitalista, né? Por estrutura, essa a estrutura social, nós somos ensinados desde cedo a pensar questões, papéis de gênero, papéis de raça, papéis de classe. Então, às vezes, você tem um deslize de dizer uma besteira racista, de dizer uma besteira de gênero. É muito normal você ver mulheres com preconceito com outras mulheres. Mulheres machistas, a gente vê. Então, assim, eu acredito que isso é um processo e eu acredito que eu estou em processo de empoderamento ainda.
E qual é a mensagem que você daria para uma jovem aí, 16, 17 anos, que nos acompanha hoje, que ela não sabe o papel dela dentro da sociedade como mulher, porque a escola não trata disso, a igreja não trata, as instituições não tratam. Qual a mensagem você daria para essa jovem? Eu diria a elas que provavelmente a maioria tem acesso à internet. Então, a internet tem muito conteúdo vazio, mas também tem muito conteúdo rico. Você vai encontrar livros de graça na internet para ler no celular. Você vai encontrar canais de YouTube na internet que tem a vocação de formar pensamento crítico. Então, a informação está aí hoje mais do que nunca esteve na história da humanidade. Então, para a gente se empoderar, a gente tem que ter consciência e pensamento crítico, e, para isso, a gente tem que buscar conhecimento. E o conhecimento hoje não está inacessível. Então, procurem se informar, porque não é difícil. Verdade. A gente tem visto muitas mulheres com grande destaque em todos os segmentos, principalmente naqueles onde elas abraçaram a causa de virarem empreendedoras, sabe? Eu acho que isso aí foi um fato extremamente importante para que a mulher tivesse um destaque. E ela fez um destaque, praticamente ela construiu aquilo dali, né? Ela mantém aquilo. Você vê hoje mulheres com seu próprio negócio, elas deixaram de ser empregadas e passaram até essa coragem, eu vou cuidar do meu próprio negócio, até porque nós estamos num cenário onde o empreendedorismo ele está sendo muito favorável. E eu acho até que a mulher se aproveitou muito mais disso aí do que o próprio homem, né? Você vê brilhantes destaques em todos os segmentos. E normalmente a gente vê uma mulher à frente de um pequeno negócio que virou um médio negócio e hoje tem um grande negócio. Eu acho que isso aí foi um negócio muito bacana. Se não me falha a memória, eu tentei pesquisar aqui e não encontrei. Existe uma pesquisa chamada Pesquisa Gen, que trata sobre o empreendedorismo global. Eu acho que o último dado dessa pesquisa, para o Brasil, as mulheres eram as que mais empreendiam no Brasil, pelo próprio perfil dela, né? Claro, pelo perfil dela, digo, de multitarefas, resiliente, dedicada. E as dificuldades, Thales, ela empreendeu dentro de casa, muitas delas. E associada a essa questão, porque como ela é provedora do lar, falta renda, ela vai lá e monta um negócio, né? Então, se a gente falar de empreendedorismo, né, quando a gente trata relacionado a trabalho, a mulher também tem esse diferencial, né? Que quando ela toca o negócio tem mais chance de dar certo, devido a essas características que as próprias mulheres vêm construindo ao longo desse tempo, que é um grande diferencial também, né? Sem dúvidas, eu acho que nós estamos ocupando espaços. Ocupar espaço também dentro do empreendedorismo é mais um espaço que a gente pode e a gente faz bem, né? Eu conheço vários exemplos aqui na nossa cidade mesmo, de mulheres que empreendem, começando pequena e vai crescendo. Eu acho que é muito também ligado a essa questão de precisar implementar renda, de precisar, se não for ela, vai ser quem? Né? Na verdade, assim, agora eu estou lembrando aqui, essa pesquisa diz assim, a maioria dos empreendedores no Brasil são mulheres. Porém, elas empreendem mais por necessidade do que por oportunidade. Porque tem uma diferença de empreender por oportunidade e por necessidade. Apesar de elas serem a maioria, elas acabam empreendendo por necessidade. E aí, claro, vão ter mais desafios para que o negócio dê certo. Mas elas são ainda as mais empreendedoras, se comparado com a questão do homem. Alguma pergunta aí, Jonathan, dos nossos internautas? A gente está chegando aqui ao fim do nosso podcast de hoje, né? Antes de passar aqui as palavras finais para a doutora Lia, eu gostaria de reforçar que toda quarta-feira nós estaremos aqui trazendo um tema diferente relacionado ao mercado de trabalho, né? O Eu Profissional é um podcast com esse intuito, né? Discutir mercado de trabalho, discutir oportunidade, né? E o nosso próximo podcast, quem será? Amanda, já está confirmado? A produção aqui está pesquisando quem é o próximo convidado. Antes disso, a gente quer reforçar, né, o convite
para que você vá lá na nossa instituição, vá lá na Unopar, conhecer os nossos cursos técnicos, profissionalizantes, os nossos cursos de graduação e de pós-graduação. Nós continuamos com matrículas abertas, né? Já temos aí turmas formadas, né? E aí é importante que você, aí, mulher, homem, independente de gênero, né? Conhecimento não faz discriminação, né, doutora? É bom para ambos, né? Então, se sinta convidado para ir lá. Também nós temos as nossas pós-graduações. Você já tem uma graduação e quer se especializar. Na verdade, a gente é um centro educacional porque tem tudo lá, desde dos profissionalizantes, passando pelos técnicos, graduação e pós-graduação. Paulo? A gente ainda pode fazer mais algum comentário, Thales? Você já vai fazer aí o fechamento. Eu queria tocar num assunto que foi falado, porque tem um pouco... Tem pergunta aí? Não? Tá. Nós tivemos aquela palestra da presidente do Corém, onde eu achei fantástico. Eu acho que a gente consegue interpretar muito bem a discriminação, né, e as mudanças. Quando se falava em enfermagem, vamos estar lá para trás. Enfermagem, você só lembrava, era mulher ser enfermeira, né? Papel de gênero. Não é? Professora também. Mulher. É para mulher. Isso? Professor para mulher, enfermeira para mulher. Tinha profissão que era para mulher. Para mulher não era estranho, então... Porque achava que era mais frágil, não podia fazer determinados trabalhos. Né? É questão de gênero mesmo. E aí, olha a quebra desse negócio, ó. Quebra desse paradigma. E aí hoje você tem homens aí, baita enfermeiros, invadiram a área da mulher, né? Invadiram o espaço da mulher, que era dela, né? E aí, que eu achei mais bacana ainda, foi a colocação que a presidente do Corém falou, que foi o seguinte, ela disse, olha, pessoal, eu sou enfermeira, mas hoje eu sou uma empreendedora. E eu incentivo a vocês, agora, se você quer se formar em enfermagem, ou ser técnico de enfermagem, não necessariamente você precisa ser mais empregado. Você pode abrir o seu próprio negócio. Né? Então, aí você já quebra aí um segundo paradigma, porque quem era enfermeiro era para ser o quê? Empregado. Você só pensava no enfermeiro para ser ou funcionário de um hospital público ou do hospital particular. Não tinha outro segmento. E isso foi quebrado, isso vem sendo fortalecido, inclusive pela presidente de um conselho, que ela levanta essa bandeira, eu acho extremamente importante, e a gente mostra que são coisas que vêm sendo quebradas ao longo da nossa trajetória, né? Um negócio que era totalmente feminino, e hoje não é mais, e é um negócio de peso. Se a gente olhar hoje a enfermagem dentro do nosso cenário pandêmico vivido aí no mundo todo, com certeza foi a profissão que mais contribuiu, porque foi quem mais contribuiu mesmo, não vamos desmerecer os demais, mas foram eles quem mais contribuíram, e o número ainda é muito pequeno. A doutora Luciana Catunda fez uma palestra conosco, ela também é uma especialista na área de enfermagem. A doutora Luciana abriu para a gente a estatística de enfermeiros no país e mostrou que nós temos um déficit de 50%. Ou seja, nós temos um mercado onde esse mercado precisa ser ocupado e não tenho sombra de dúvida, 90% dessa ocupação é com a mulher. Por mais que tenha homem na função, mas ela é uma função de muita identificação com a mulher, que a mulher tem essa oportunidade. Na verdade, a gente fala igualdade de gênero, né? As mulheres não querem ser mais do que os homens, nem né? na enfermagem. Só querem ter os mesmos direitos. Exato. Né, eu acho que os homens têm que ir. Eu acho que o problema da questão de gênero reflete até nisso. De um homem que às vezes pensar em enfermagem e não escolher porque pensa, mas é uma função de mulher. Por quê? Preconceito danado, né? É muito preconceito, exatamente. Os homens também têm que ocupar
Até porque vai ser mais fácil, inclusive, para eles, né? Eu acredito. Então, eu acho que a questão de gênero invade até esse lado, entra até na subjetividade da pessoa para interferir na escolha profissional, porque ela pensa qual é a profissão que tem a ver com mulher, qual é a profissão que tem a ver com homem. Não, gente, a profissão tem a ver com gente, com quem você vai trabalhar, com o seu talento, exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui de preconceito que eu tive, né? A gente estava fazendo uma obra lá em Aracati, na nossa unidade de Aracati. E eu entrei e vi uma mulher lá, de servente. E eu perguntei, o que é que essa mulher está fazendo? A primeira pergunta que eu fiz, eu questionei a capacidade da mulher, porque vieram lá como servente. E aí o encarregado da obra, né, Paulo, disse assim, olha, ela trabalha aqui por esses homens aqui, tudinho junto. A gente, infelizmente, foi educado com esse preconceito de que isso é para mulher, isso é para homem. Homem pode isso, mulher pode aquilo. Homem, uma frase idiota que eu vou plagiar aqui, homem veste azul e mulher veste rosa. Homem faz isso, homem faz aquilo. Por isso que eu vim de azul hoje. Pô, então, assim, é uma evolução, né? A gente não vai conseguir quebrar essas barreiras. É uma construção, sim. Thales, esse assunto aí me arremeteu. A semana passada eu estava em Trairi com os amigos, e aí, não vou dizer, acho que ela não era babá, ela cuidava lá da casa de um casal amigo meu, né? E a nossa colega lá, Érica, ela disse, olha, Paulo e Tatiana, eu estou aqui triste, porque a Juju, que era a doméstica lá, a Juju não quer mais trabalhar conosco, vai voltar para o que ela gosta de fazer. Eu disse, o que é que ela gosta de fazer? Ela é pedreira. Teve a oportunidade, vai voltar para as obras, porque o que ela gosta de fazer é obra. Ela é uma baita pedreira. Não dá certo trabalhar dentro de casa, ela não gosta, ela gosta de obra. Bacana, não é isso? Exato, o problema é que a maioria das mulheres não entendem que elas podem fazer, né? A liberdade, né? A grande luta é essa, de igualdade de oportunidade, né? Eu acho que a gente pode fazer as nossas considerações finais, né? Pode ficar à vontade, doutora. Eu queria agradecer, foi um prazer, foi uma honra também. Eu me sinto muito privilegiada, honrada de ter sido feito esse convite, principalmente para debater esse tema que eu venho pensando há muito tempo, enquanto mulher. Também fico muito feliz de ter uma instituição de ensino em Senador Pompeu preocupada com levar informação para as pessoas. Tomara que as pessoas ocupem a Unopar e ocupem esse podcast e dê atenção para a formação de informação que está sendo feita aqui pertinho da gente, né? A gente está gerando informação e, enfim, pode dar uma luz para as pessoas bem aqui pertinho, e eu acho isso uma iniciativa muito válida, muito bacana. Então, eu queria parabenizar vocês pela iniciativa, é muito fantástico o que vocês estão fazendo. E, enfim, obrigada pelo convite mais uma vez. Na verdade, assim, a gente vem sempre discutindo isso. Tudo bem, a gente oferta as capacitações, oferta os cursos lá, mas uma instituição de educação de nível superior ela tem que interagir com os desafios da sociedade. Tem que se abrir para a comunidade. Se a gente ficar lá fechadozinho, só formando pessoas, a gente vai fazer aquele... Entender em que sociedade você está colocando aquele profissional. Naquele profissional. E aí, outro ponto importante, que a gente sempre vai privilegiar a prata da casa, né? A doutora Lia, assim, a gente fala doutora, mas conhece os pais, é de Senador Pompeu, né? Apesar de atuar lá em Boa Viagem, mora aqui em Senador Pompeu, conhece a dinâmica da cidade, e a gente sempre vai trazer pessoas, né, como a doutora Lia daqui de Senador Pompeu, com uma capacidade que acabou de demonstrar aqui, porque aqui tem muita gente boa. A gente fica querendo trazer gente de fora, né? Às vezes a gente discute muito, não, vamos trazer alguém de renome, pagar 30, 20 mil. Não, tem gente dentro de casa que tem essa capacidade, né? Então a gente vai fazer isso. E só reforçando, doutora, que o nosso primeiro podcast já bateu 1000 visualizações, não foi, Jonathan? O Jonathan passou para a gente. Então, nós esperamos e temos certeza que esse também, com essa temática que é tão relevante para a sociedade, que é a mulher no mercado de trabalho, vai ter o mesmo alcance. Você que não pôde acompanhar ao vivo, pode acompanhar esse podcast, tanto nas redes sociais da Unopar, da Rede Educa, né, do Grupo Educacional Educa, como também ele fica disponível também, Jonathan, na plataforma de vocês? Na Sertão Central...
e na JC Notícias. E, desculpa, Paulo, é só para não perder o gancho. E na próxima quarta-feira nós vamos ter aqui o nosso convidado, o professor Tiago. O professor Tiago, ele é farmacêutico, né, vem discutir a questão do profissional de farmácia. Nós estamos lá com uma turma formada de farmácia e a gente tem ainda alunos que têm a visão de que farmacêutico é para trabalhar em farmácia, né? É uma visão muito reduzida do que é esse profissional. Então, a gente vai trazer o professor Tiago. Tiago, qual o sobrenome? Professor Tiago, tá bom? Para discutir a profissão do farmacêutico aí e quais são as suas atribuições. Thales, deixa eu fazer um complementozinho aqui sobre a Lia. Lia é filha de um grande amigo nosso, do Sérgio. E a Lia tem... Estamos falando de mulher, da Aurineide também. Aurineide, desculpe. Eu quis associar... Eu queria associar proximidade, um pouquinho... né? Era. Seu João Leandro, avô dela, né, Dona Deise. Seu João Leandro foi um político esplêndido aqui de Senador Pompeu, um brilhante empreendedor, talvez um dos maiores desse município e da região. Quem conhece a trajetória do seu João Leandro sabe aquilo que eu estou falando. E é muito bacana estar com a Lia aqui, porque eu fiz aquelas perguntas de mulher na política e tal. Eu não tenho sombra de dúvida que se o seu João Leandro estivesse aqui hoje, em sã consciência, estaria perturbando o ouvido dela aí, minha filha. Você quer um pouquinho a carreira do seu avô, preciso de mulher, porque ninguém da família quis. Eu gosto de política, mas gosto de estudar política. Não sei Legal. Mas é isso. Assim, Lia, eu queria muito agradecer a tua participação. Eu fiquei muito feliz quando o Thales disse que era você que estava vindo. Apesar da gente ter pouco contato, mas eu sou muito amigo dos seus pais, de toda a sua família, né, seus primos, seus tios. Assim, até me emociona porque são pessoas muito próximas de mim. Mas é muito te agradecer, né, te parabenizar por toda essa clareza com que você tratou do assunto, te desejar sucesso na tua carreira profissional, né, dizer que a Unopar está de portas abertas, o que você precisar, a gente está aqui, e eu tenho certeza que se a gente também precisar, a gente pode bater aí na tua porta para a gente ter de repente, mais um diálogo desse, que foi extremamente bacana, né? Não desmerecendo de alto nível. O da semana passada com o doutor Helder, que foi assim também top. O doutor Helder abriu a nossa sessão de podcast, e você vem abrilhantando aí de muito peso. Eu espero que na próxima semana, nosso grande parceiro Tiago também é professor. Tiago Magalhães. O Tiago é professor, é coordenador de cursos de cursinho. No Ceará, no Rio Grande do Norte. Ceará, exatamente. Um cara extremamente conhecedor do assunto e vem aqui abrilhantar esse assunto, que é o assunto relacionado à farmácia, né? Mas agradecer e dizer que até a próxima semana a gente está aí, mais uma vez, tocando uma ideia com mais um brilhante profissional. Obrigado e até a próxima.